Mas o autismo, ele veio para me ensinar muito. A me ensinar a ter mais paciência, a ter mais amor, a ter empatia com o próximo, a saber ouvir a dor do próximo e a se dispor de um tempo para você ajudar o próximo. O transtorno do espectro autista é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? O que significa que ele começa no desenvolvimento cerebral do paciente. Então ele é pervasivo ao longo da vida do paciente. Começa lá na infância e perdura ao longo da vida. O autismo não é um bicho-papão. É apenas uma diferença, que é uma criança como uma outra criança qualquer. Ela só tem algumas diferenças que precisam ser trabalhadas, que precisam ser respeitadas, mas que ela consegue se desenvolver. No nosso primeiro capítulo, conversamos com especialistas para entender como é feito o diagnóstico e como é a divisão dos 3 níveis de suporte. No segundo capítulo, acompanharemos como as pessoas com autismo conseguem levar uma vida social e profissional. E no nosso último capítulo da série, Além dos Rótulos Compreendendo o Autismo, conversaremos com familiares que ajudam na educação sobre o assunto. Para começarmos a falar sobre o autismo, precisamos entender como é feito seu diagnóstico. O diagnóstico em si, ele é feito em duas áreas, digamos assim. Então, a área da comunicação e a área do comportamento. Então, um paciente que tenha déficits na comunicação e na interação social, na manutenção de vínculos sociais, mas, né, isso é obrigatório, né, mas somado a comportamentos repetitivos, restritivos, uma rigidez a rotinas. O diagnóstico do autismo ele é clínico, né? A gente não tem um exame que vai fazer o exame e vai aparecer no resultado do exame se tem autismo ou não. Se for um caso muito evidente, a gente consegue fechar apenas com a avaliação clínica. Se é um caso duvidoso, a gente precisa, além da avaliação clínica, ter alguns testes, né? O teste padrão ouro é o ADOS, que é uma avaliação observacional que o examinador ali faz com a criança. Então, tanto perguntas quanto avaliar o comportamento da criança, isso pode auxiliar quando o diagnóstico ele é mais difícil, não é tão claro. Mas o diagnóstico do autismo ele é clínico. Baseado na última pesquisa especulativa da CDC, Centro de Controle de Prevenção de Doenças, referência mundial no tema, existe uma pessoa autista para cada 36 que nascem no mundo. Mas apesar de os diagnósticos ainda não corresponderem ao número especulado, seu número tem aumentado bastante. Não é que o autismo está na moda, é que aumentou-se, ampliou-se o conhecimento que a psiquiatria e a neurologia têm do espectro do autismo. Os estudos aumentaram, né? E isso melhorou a nossa capacidade diagnóstica. Então a gente consegue reconhecer melhor os sinais diante de uma pessoa autista. É no diagnóstico também que é definido o nível de suporte que a pessoa com autismo vai precisar. Os níveis são divididos em 3, leve, moderado e grave. Então, os níveis do autismo eles são definidos de acordo com os prejuízos, né? É o nível de suporte que aquela criança vai precisar em relação aos sintomas verbais e de relacionamentos, em relação aos sintomas comportamentais. Então, o nível 1 é quando a criança, né, ou o paciente com autismo, ele necessita de pouco suporte. Mesmo assim, ele precisa de algum suporte, mas ele precisa de pouco suporte, então ele consegue lidar com questões de relacionamentos, ele consegue, não tem tanto prejuízo comportamental, então ele se adapta de uma maneira melhor. O nível 2 são pacientes que precisam de mais suporte, né? Então muitas vezes vão precisar de um tutor no colégio, vão precisar de um acompanhante terapêutico, vão precisar de mais horas de intervenção. E um paciente nível 3 de suporte é quando tem um prejuízo bem importante na funcionalidade. Então muitas vezes são crianças não verbais, são pacientes que têm uma seletividade, uma restrição alimentar muito intensa, que têm alterações de comportamento muito intensas e que muitas vezes dificulta até o convívio social, né? Mas esses níveis de suporte podem ser alterados. Apesar de o autismo não possuir cura, existem alguns fatores que podem ajudá-lo, como por exemplo, o descobrimento precoce do diagnóstico. A gravidade pode se modificar. Então, de acordo com a
com o apoio que a gente der, né, se tiver um diagnóstico precoce, se essa criança for estimulada desde a infância, as habilidades sociais podem melhorar, as habilidades comunicativas podem melhorar. Os comportamentos restritivos, um pouco menos, mas com a terapia adequada também, né, podem melhorar. A principal diferença é que crianças, quando a gente faz o diagnóstico cedo, elas têm um tempo maior de intervenção e com isso melhora muito a qualidade de vida dessas crianças, né? Elas conseguem adquirir novas e mais habilidades para lidar com o ambiente. Não tem cura, digamos assim. Não é uma coisa que dá para se resolver. A gente não vai acordar no outro dia, tomar um remédio e, nossa, eu sou normal. E também o tanto de coisas que podiam ter sido diferentes se tivesse sido descoberto mais cedo. Pessoas com autismo podem ter dificuldades em algumas áreas, como comunicação verbal, interação social e comportamentos repetitivos. Outro critério considerado adicional é o de hipo e hiperresponsividade sensorial. É muito comum que os pacientes autistas tenham, às vezes, um olfato um pouco mais apurado, eles sentem mais cheiro, barulhos eles escutam um pouco mais e isso às vezes incomoda. Às vezes algo de pele, então a textura do tecido, às vezes criança que se incomoda com roupa, com etiqueta, textura dos alimentos. Então aí entra também uma questão importante nos pacientes autistas, que é a alimentação, que costuma ser um pouco restrita, e muitas vezes é por causa disso, é porque a textura do alimento está incomodando, ou o cheiro do alimento está incomodando. A gente comentando isso, sensibilidade a algumas roupas, que a gente só usa roupa ou de algodão ou que não seja desconfortável para a nossa pele. A gente teve dificuldade em usar produtos de limpeza, coisa do tipo, porque a gente era sensível. Eu já como de tudo, só que tem que estar separado certinho. Não consigo aceitar que existe arroz doce. E fique ligado que no nosso próximo capítulo falaremos mais sobre como as pessoas com transtorno do espectro autista estão inseridas na sociedade.